Olá! Nosso trabalho é sobre a influência do revenimento duplo sobre as propriedades de aço-ferramenta para corte a frio. Então, introduzindo o assunto. Por conta do cenário industrial bem competitivo que é vivido, se mostram cada vez mais necessários estudos que busquem por materiais, produtos confiáveis, duráveis e baratos, como os aços-ferramenta. Nesse caso, por que o aço sai D2, que é esse aqui da imagem? Porque ele tem bastantes propriedades benéficas que demonstram um bom ponto para ser estudado, sim, esse material. Por exemplo, ele é muito utilizado em operações de trabalho a frio, como a extrusão. Ele tem alta dureza, boa tenacidade e boa resistência à abrasão. E também as ferramentas que são feitas a partir dessa liga apresentam maior vida útil. Então, qual que é o objetivo do artigo? Lembrando alguns conceitos de tratamentos térmicos. Se sabe que a têmpera ela aumenta a resistência mecânica e dureza dos aços, portanto, ela é inevitável. Entretanto, ela diminui a tenacidade. E aí, para retardar ou diminuir essa diminuição da tenacidade, é preciso ser feito um tratamento térmico posterior, que é o revenimento. Então, aqui o objetivo deste artigo é justamente estudar, verificar qual tipo de revenimento é mais eficaz na recuperação da tenacidade, especificamente para o aço SAID2. Também é feito um comparativo entre revenimento único e revenimento duplo. Então, para que se conclua isso, quais metodologias e materiais foram utilizados? Então, os corpos de prova, logicamente, da liga aço-SAID2, temperados e revenidos, então revenimento único e duplo. Em seguida, eles são submetidos a teste de dureza Vickers e também teste de impacto, do tipo Sharp. E também é feita a análise metalográfica, que a gente vai ver as imagens ao longo do trabalho. Eles foram separados em 3 grupos distintos e cada um desses 3 grupos continha 3 amostras para que se chegasse a uma média mais assertiva. Então, o primeiro grupo com revenimento único, o segundo grupo com revenimento duplo e o terceiro que é sem tratamento, né? As amostras padrão. E aí, posteriormente, elas são temperadas a 1020 graus Celsius e resfriadas em óleo. Então, agora falando um pouco mais sobre o nosso corpo de prova, que é o nosso aço SAID2. Então, algumas das propriedades são que ele é muito utilizado na fabricação de ferramentas de corte com formação de metais, porque ele possui uma excelente resistência mecânica e uma resistência ao desgaste. Ele é produzido, então, por meio de uma metalurgia a pó, de forjamento e fundição de precisão. E tudo isso influencia para que a peça acabada apresente uma boa tenacidade. A sua composição química é um fator de extrema importância por conta das suas propriedades mecânicas que vão ser dadas ao aço. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue ver qual é a composição que está mais presente no aço. Então, a gente vai ter os elementos como carbono, manganês, crômio, e a gente pode ver que o crômio ele possui uma grande relevância então para esse aço. Agora, passando então para o processo que está sendo utilizado como comparativo, primeiramente apresentando o nosso revenimento múltiplo, o que acontece nele? Depois que depois que a gente já obteve a nossa martensita através da têmpera, o material ele vai se mostrar muito duro e frágil. Então, com isso, vai se apresentar uma grande chance de que trincas sejam desenvolvidas por conta do alto tensionamento interno, exceto quando possuem quantidades pequenas de carbono. Então, quando isso acontece, é necessário que a gente consiga remover essas tensões internas, porque a gente precisa que haja uma combinação entre a resistência mecânica e a tenacidade. Então, para que a gente consiga fazer isso, depois da têmpera, a gente deve fazer o revenimento. Então, como foi feita e quais foram as propriedades que esse revenimento duplo obteve no aço SAID2? Então, ele deve ser revenido imediatamente após a têmpera apresentar uma temperatura de 70 graus. A figura aqui vai estar ilustrando 2 faixas de temperatura entre 200 e 540 graus para uma dureza de 58 e 60 Rockwell na escala. A têmpera ela tem que ocorrer a partir de 1030 graus Celsius e aqui a gente vai estar podendo ver que a temperatura do revenimento ela vai até 60 graus quando ele obtém a nossa menor dureza. Devem, então, ser realizados no mínimo 2 revenimentos e entre ambas as peças deve ser resfriada até a temperatura ambiente. Ou seja, terminou o processo da primeira vez, espera a peça esfriar e então reaplica o processo. A temperatura do tratamento ela tem que ser obtida
e deve ser considerada conforme a dureza. Então, a temperatura influencia totalmente na dureza que a gente vai obter. E para cada revenimento, o processo do material deve ser de no mínimo 2 horas. Então, é um processo longo, é um processo demorado. E como a gente viu, ele tem que se ter esse intervalo até ele esfriar. Então, isso acaba fazendo que o processo seja bastante longo. Bom, indo agora para resultados, então os ensaios mecânicos, eles provam a importância do duplo revenimento no uso do aço SAI-D2, tendo em vista ali o aumento da tenacidade, mesmo com uma perda significativa de dureza. Na tabela a gente consegue ver, então, que a amostra revenida uma única vez possui uma energia de impacto um pouco menor, né, e uma dureza mais elevada. Já quando ela é revenida 2 vezes, né, duplamente revenida, a gente tem uma maior energia de impacto, isso gera então um aumento de tenacidade, e tem uma perda ali de dureza, né, para 648. Esses resultados, eles condizem com o esperado pelo fabricante e o apresentado, observado ali em estudos voltados para esse aço. Indo agora para a parte de metalografia, então a gente tem ali uma imagem do aço sem nenhum tipo de tratamento. As áreas em vermelho são carbonetos que se formam a partir do elemento de liga adicionado, e a área em azul é a parte, então, austenítica do aço. Na próxima imagem aqui a gente consegue ver, então, o aço revenido uma única vez, né? A gente consegue ver a diferença entre a imagem anterior já. As partes em vermelho, então, é a martensita formada, o que comprova a eficácia da têmpera. A gente consegue ver também que houve uma redução ali na largura dos grãos, né? Essa característica é típica da formação de martensita, porque durante o processo existe um resfriamento lento, então existe uma compressão interna dos grãos. E por último, a gente consegue ver a manutenção dos carbonetos. A gente vê que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, mantendo então a propriedade do aço estudado. Por último, a gente percebe o duplo revenimento, né? Que tem uma imagem do duplo revenimento. A gente pode observar, então, uma uniformidade dessa microestrutura em relação às outras, né? Essa uniformidade ocorre devido à martensita revenida. Ela gera uma estrutura, então, homogênea e com menos tensões internas, que era o que a gente estava buscando, mantendo ali a manutenção dos carbonetos. Eles ficam, basicamente, do mesmo tamanho. Então, agora, concluindo o que foi estudado, a gente percebeu, através dos ensaios de dureza e de impacto e das imagens metalográficas que a Luísa acabou de apresentar, que o revenimento duplo ele aumenta, sim, significativamente a tenacidade do material, então ele faz o seu trabalho, que é de recuperar o que a têmpera diminui, além de promover uma diferença mínima de dureza também. O revenimento duplo, como recomenda o fabricante, ele é de suma importância para obter as características intermediárias de tenacidade e de dureza, o que foi comprovado dessa vez pelos ensaios mecânicos, e também um outro fator importante a ser citado, que foi percebido também na análise metalográfica, é que a manutenção dos elementos de liga. Então, a gente percebe que mesmo após a realização da têmpera e do revenimento, ele se mantém, ele evidencia que a solubilidade deve ocorrer em temperaturas superiores a 1020 graus, ou seja, apesar de o aço SAI-D2 ser um aço ferramenta muito bom para trabalhos a frio, como a extrusão, ele funciona, ele consegue manter suas propriedades a altas temperaturas. Então, sim, a gente concluiu a efetibilidade do revenimento duplo. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigada.